É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência Da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como objetivos principais levar para você aí de casa, do carro, da onde quer que você esteja, informações quentes, atuais, sobre as áreas encantadoras e diversas da ciência da nutrição. Com esse papo e com essa troca, a gente também quer estimular vocês que nos escutam a mudar hábitos, estimular estilos de vida cada vez mais saudáveis e também compatíveis com o dia a dia de vocês. Além disso, pessoal, a gente quer de fato agradecer a vocês, nossos ouvintes que estão nos acompanhando, tanto por aqui quanto nas redes sociais. Lembrar para vocês que é um desafio grande a gente gravar durante a pandemia, então qualquer intercorrência relacionada a som, a alteração de internet, a gente conta com a compreensão de vocês. E por hoje, nesse dia especial para o podcast Ciência da Nutrição, nós gostaríamos muito de agradecer a presença da doutora Catiana Telléfora, e eu gostaria de ter o prazer aqui de apresentá-la para vocês. A Catiana é nutricionista pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sanitarista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, ENSP da Fiocruz. Ela pertence à carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Estado do Rio de Janeiro e é coordenadora da área técnica de alimentação e nutrição da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro desde julho de 2019. Sua trajetória profissional compreende a atuação nas Secretarias de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e Bahia, Secretaria de Estado de Planejamento do Rio de Janeiro, além do Ministério da Saúde. E hoje a gente vai ter aqui de escutar a Catiana e trocar entre a nossa equipe sobre a temática Novas Práticas de Atenção Nutricional no SUS. Catiana, seja bem-vinda ao podcast Ciência da Nutrição. Obrigada, Luana. Obrigada, Anderson, por estar aqui, né? Toda a equipe do podcast Ciência da Nutrição, aos ouvintes, né? Quero estar aqui com vocês para discutir, trazer elementos novos que contribuam com o processo do entendimento da ciência da nutrição, que ajude os profissionais de saúde, aos gestores, aos professores, membros da academia como um todo, e a você também, que não é da área, mas que também possa conhecer um pouquinho das nossas atividades e contribuir também com essa questão do seu estilo de vida e outros elementos também relacionados à saúde e à alimentação e nutrição. Obrigada mais uma vez, Catiana. Você já confidenciou que é ouvinte aí do podcast e a gente fica muito feliz por isso. Então, você sabe que a gente sempre começa com essa pergunta aguardada, né? E a gente quer saber de você, como é que foi lá no início, né, essa escolha pela profissão de nutricionistas para você? Eu fiz um segundo grau, antigo segundo grau, atual ensino médio, um curso que não é atualmente muito conhecido, mas que existe em alguns lugares ainda, chamado Economia Doméstica. E antes que alguém ache o nome esquisito, estranho, é um curso que é vinculado de uma forma geral às universidades federais rurais que existem espalhados no Brasil. Então, existia esse curso técnico, no colégio técnico da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro. Então, eu fiz esse curso e, dentre a sua grade, tinha uma parte da grade que se relacionava à questão, não necessariamente da nutrição, mas da questão da alimentação como um todo. E foi aí que eu me apaixonei pela área. Esse curso, de uma forma geral, ele é voltado para populações sadias, e aí eu tive interesse de aprender mais em relação também a populações enfermas e outras questões. E aí foi aí que eu fui fazer o vestibular para nutrição e entrei na faculdade no ano de 2000, na UERJ, né, e terminei em 2005. E considero que essa minha trajetória, né, foi trazendo, durante a faculdade, foi entrando outros elementos, né, dentre eles a questão da saúde pública, né? Então, logo no primeiro período, eu me envolvi com o movimento estudantil, né, de nutrição, e aí o SUS apareceu na minha vida para nunca mais sair. E a gestão pública também foi entrando também no processo.
Bem, muito interessante, Catiana, conhecer essa trajetória e o grau de envolvimento desde o seu processo formativo com a gestão pública e também com a saúde pública. Eu queria, então, agora entrar um pouco nessa temática do nosso podcast de hoje, né, que fala de novas práticas de atenção nutricional no SUS. Eu acho que antes de falar das novas práticas, eu queria que você contasse, então, para os nossos ouvintes, né, o que são essas práticas de atenção nutricional no SUS, né, qual a importância delas, para que elas existem, enfim, para quem não é da área, o que são essas práticas, então? Vou tentar trazer de uma forma mais palatável o conceito de atenção nutricional, né? O que a gente entende como atenção nutricional. Atualmente, na Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ela aponta que a atenção nutricional ela integra todas as atividades relacionadas ao cuidado, né? Ou seja, o atendimento, tanto individual quanto coletivo e comunitário, que se refere à questão da alimentação e nutrição. Então, quando a gente fala de promoção da saúde, de educação em saúde, do atendimento individual, de atividades em grupo, de atividades voltadas para a organização da gestão, né, nas unidades de saúde, sejam da atenção básica, naquele posto de saúde, como num ambulatório ou num hospital. E isso faz parte da atenção nutricional. A atenção nutricional é um conceito mais ampliado, que não envolve somente o trabalho do nutricionista. Quando a gente fala do trabalho do nutricionista, nós definimos como assistência nutricional, porque tem a questão da exclusividade, né, referente ao exercício profissional do nutricionista. Então, quando a gente fala da atenção nutricional, ela envolve essa necessidade que todos os profissionais de saúde têm de discutir a alimentação nesse aspecto. Por quê? Porque a alimentação é um fator determinante do processo de saúde das pessoas. Então, essa temática ela precisa estar envolvida, né, com todos os profissionais. Então, a gente não pode trabalhar o indivíduo de uma forma isolada. Então, quando a gente fala dessa questão da atenção nutricional, e aí a gente pode entrar na questão de como que seriam essas velhas práticas, né? Não sei se vocês já querem que eu fale um pouquinho, mas a discussão da nutrição no Brasil ela é muito antiga, né? No Brasil e no mundo. Então, muitas das vezes, nós temos uma certa herança, né, desses processos mais antigos, que existem antes mesmo do Sistema Único de Saúde. Né? Então, antes do Sistema Único de Saúde existir, né, o nosso SUS tem cerca de 30 anos, então, para a gente, né, para as pessoas mais novas, isso pode ter ficado um pouco para trás, né? Como que era antes, mas existe toda uma história da saúde no Brasil. E as políticas de alimentação e nutrição, elas começam até mesmo antes do SUS. Então, hoje em dia, e aí a gente vai fazer esse contraponto do que é novo, o que é velho, né? Se tudo é novo realmente, que se fala que são essas novas práticas, né? Mas principalmente a gente tem essa herança de políticas programáticas. O que seriam essas políticas programáticas, né? Políticas muito associadas a alguns grupos, né? Crianças, gestantes. Então, a gente tem programas de suplementação, não que eles sejam errados, né? Porque a ciência ela vai evoluindo, então tem toda uma discussão que não é só dentro do Brasil, né? Mas a gente tem esse desafio de juntar esse conceito que está na Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que na sua versão mais atual da política, que a gente chama, o apelido dela é a PNAN, né? Que foi atualizado em 2011. Mas a gente tem esse desafio de agregar esse conceito que eu falei para vocês com essa herança que a gente tem de muito tempo e as necessidades atuais que nós temos, que eu vou falar também um pouquinho mais à frente. Estou gostando, Catiana. Está dando até a questão do spoiler. Olha, já estou gostando da habilidade aí, já vai ser convidada fixa. Gostei dessa tua estratégia, vou usar também. Vou praticar a partir de agora. Vamos dar um break aqui para chamar a Camila, que é sempre outro momento esperado no nosso podcast, saber as dicas que Camila tem para nos dar sobre a temática e questões relacionadas. Fala com a gente, Camila. Olá, Luana, olá, Anderson e olá, ouvinte do podcast Ciência da Nutrição. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição integra os esforços do Estado brasileiro e
por meio de um conjunto de políticas públicas, propõem respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e alimentação da população. Desde 2011, essa política apresenta principalmente como propósito a melhoria das condições de alimentação e nutrição da saúde da população brasileira. Isso acontece mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, assim como a vigilância alimentar e nutricional, e também a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Para entender um pouco mais, vou deixar como dica o vídeo da Organização Pan-Americana de Saúde sobre as demandas por novas práticas de atenção nutricional do SUS. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir. Obrigada, querida. Voltando aqui para o nosso papo, Catiana. Então, muito interessante o que você trouxe, né? Achei que foi essencial da parte do Anderson te perguntar um pouco desses primórdios. A gente fala do novo, a gente quer saber do passado e da atualidade, né? Mas eu queria te convidar agora para um desafio, pegando esse gancho, que é a gente poder tratar um pouco dessa temática, né? Do dia de hoje, mas sob o olhar do usuário do SUS, né? E aí eu já quero fazer aqui um outro parênteses interessante, que é um orgulho, né, para a gente ter a gestora aí da área técnica de alimentação e nutrição. Eu brinco com ela que ela é uma das nossas chefes aí de quem é nutricionista no estado. Então ela se relaciona muito, para quem está nos escutando em casa, né, com nutricionistas de municípios, do próprio estado, né? Mas sem dúvida sempre fazendo essa articulação com o usuário, né? E aí, Catiana, eu queria muito que a gente pudesse começar a trazer essa conversa para o que você escuta quando você faz esses seminários, seja com a SEGAM, seja com os estados, né? Eu sei que a SEGAM vem investindo muito, por exemplo, SEGAM, pessoal, é a Coordenação Geral da Área de Alimentação e Nutrição, né? É o pessoal lá de Brasília, digamos assim, né? Então, assim, quando vocês fazem esse tipo de reunião, vocês escutam muitas experiências exitosas, né? E ainda mais com essa nossa pegada de hoje, né, das novas práticas de atenção nutricional do SUS. Então, eu queria saber, assim, no olhar do usuário, né, o que você teria para nos trazer de alguma que te marcou assim profundamente, e se você pudesse também nos falar desse conceito, que eu acho que é uma grande novidade aí para a atenção nutricional, que é o conceito do atendimento em rede, né? As redes de atenção em saúde, a linha de cuidados. Então, eu acho que o usuário entender, né, esse novo, essa parte do novo, vai ser muito precioso entender a partir da tua fala. Beleza, que bom que eu estou aqui já no ritmo do podcast. Então, gente, a questão desse novo, né, que a gente fala, esse novo está mais ou menos conceituado nessa década, né, a partir dos anos de 2010 para frente, no qual tem, como a Luana colocou, várias novidades. E uma das novidades que a gente fala novidades que vem para as leis, que a gente, digamos assim, né, leis, portarias, né, esse papo mais ligado à gestão, mas que traduz no dia a dia da vida de vocês. Então, quando a gente fala, tem um posto de saúde, tem um hospital, tem um ambulatório, tem uma UPA, tem um centro de referência, né, de reabilitação ou de especialidades odontológicas, esses espaços, né, esses locais de atendimento à saúde, eles precisam estar integrados, as suas ações precisam estar integradas para que você possa ser atendido de uma maneira mais ampla, né? Então, a minha área está inserida dentro de um setor que a gente fala muito, né? Que é da atenção básica, da atenção primária, que envolve aqueles, né, que a gente chama o apelido do posto, do postinho, né? Dessas unidades da estratégia de saúde da família, né? Que às vezes, né, passa pelos lugares mais longínquos do Brasil e tem esses espaços. Quando você vai, né, para ser atendido nesse local, e o que o SUS preconiza que esse atendimento comece por lá, para que você não precisa ir de uma forma desnecessária para outros pontos, né, como a gente fala, pontos da rede, né, para um hospital, né? A gente fala que a literatura, né, diz que 80% das necessidades das pessoas, né, relacionadas à saúde precisam ser resolvidas na atenção primária, então, ao invés das pessoas ficarem fazendo peregrinações. E aí, em relação à alimentação, o que isso significa, né?
A gente, se a gente, de uma forma geral, não está doente, a gente não vai ter necessidade de ficar indo no nutricionista ou discutindo essa questão de uma maneira rotineira, né? Então, o que essas unidades de saúde precisam fazer no seu dia a dia? É fazer processo de educação em saúde, para explicar como que você vai entender um rótulo, né? Então, assim, esse alimento aqui, isso é interessante, isso pode ser uma estratégia. Eu estou com uma dúvida de como que eu posso discutir a questão do aleitamento materno, né? Então, eu tive um bebê, né? E preciso entender como que eu potencializo e como faço a manutenção desse aleitamento materno no que a gente preconiza, que é o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e depois até 2 anos ou mais. Como que eu faço isso? Se eu estiver sentindo alguma dor, algum incômodo, lá é um lugar que deva ser procurado. E o aleitamento, né, o leite materno é o nosso primeiro alimento. Então, por isso que eu estou falando também de leite materno aqui. E quando os bebês começam a ter a introdução dos novos alimentos, a gente tem muitas informações no nosso dia a dia, né? E, seja por diversos, na revista, nas redes sociais, diversos lugares, e eu não estou falando necessariamente aqui que as informações são incorretas, mas tem muitas informações. Então, essa unidade da atenção primária, assim como as outras também, mas a gente sabe que indo uma unidade que tem essa questão da emergência, ou então dessa mais específica, como por exemplo no hospital, eles têm outras demandas mais graves para atender. Então, esse espaço da atenção primária também é isso. E aí eu falo um pouco dessas novas práticas, né, muito baseado no que a gente vê também nas pesquisas, que é considerar, né, as pessoas dentro de uma realidade. Ele está dentro de uma família, que, por sua vez, essa família está dentro de uma comunidade. Ninguém está isolado. O indivíduo não é uma pessoa, simplesmente é o indivíduo que está, por exemplo, com obesidade. Ele é uma pessoa que está com obesidade e que está dentro de uma família. Ele vive com quem? Ele vive aonde? Ele vive em qual bairro? Né? Ele está em que município? Né? Existe produção de alimentos naquele território? Então, falando um pouquinho do que a gente está discutindo, para comprar um alimento saudável, que a gente sempre preconiza, eu tenho que caminhar, eu tenho que sair do meu bairro para comprar, eu tenho dinheiro para isso. Então, dos elementos dessas novas práticas também está, né, em todos os documentos, é entender essa pessoa vivendo nessa coletividade. Então, isso é um dos elementos que a gente está falando, juntamente com esse elemento dessa organização da rede, em pontos de atenção, e não mais uma estrutura de hierarquia, né? De o hospital manda na atenção básica e a UPA manda. Não, todo mundo integra, né? Deveria integrar uma mesma rede de atenção, né? Rede de assistência, de cuidados individuais e coletivos. Tatiana, muito interessante você abordar esse aspecto, né, de alguns componentes práticos que podem ser colocados no dia a dia. Nesse ponto, eu queria explorar um pouquinho a tua experiência de vida, experiência de gestora. Se você pudesse contar para a gente alguns cases, algumas experiências ou algumas localidades, de como é que isso na prática funcionou, né? E se você tem alguns resultados, alguns indicadores que vocês já conseguem ver da importância da introdução dessas práticas de atenção nutricional, dessas novas práticas de atenção nutricional no dia a dia das pessoas. Beleza. Então, eu falei um pouquinho no início, né, do desafio, né? A gente tem novas práticas, mas também temos muitos desafios, né? Nesse desafio, qual é esse principal desafio? Que é quebrar essa lógica de programas. Programa que lida só com criança ou só com gestante, e juntar essas coisas, né? Esse olhar de uma maneira mais integrada, né? Então, assim, a gente aqui no estado do Rio de Janeiro tem realizado um trabalho, né, dentro eu estou aqui, né, como convidada, mas também trabalho na SES, né, o meu locus é na Secretaria Estadual de Saúde, e a gente tem contato com muitos municípios, né? Sempre quando a gente vai falar de algum exemplo, mas eu vou falar do exemplo, né, não vou fugir aqui, vou dar 2 exemplos aqui de 2 municípios.
que a gente acompanha e visualiza que pode ser bons exemplos. Aliás, eu vou falar 3, para ficar um número ímpar. A gente tem visto aqui, lógico, temos vários desafios, a Luana falou da questão da linha de cuidado, depois eu posso voltar nisso, mas a gente tem vários desafios no sentido de como que os municípios entregam essas ações, esses pontos da rede e esses programas que existem. Os programas ainda existem. Vou falar alguns para vocês que estão sob a minha responsabilidade, no sob o ponto de vista estadual, e isso, de uma forma geral, se replica nos municípios. O programa Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família na saúde, né? Nós integramos junto com a assistência social e educação. Crescer Saudável, que é voltado para a prevenção, né? E controle da obesidade infantil. O Proteja, que também está voltado para a obesidade infantil, que ele é desse ano, só que ele tem uma perspectiva mais intersetorial, além da educação. Os programas de micronutrientes, vitamina A, suplementação de vitamina A, suplementação de ferro, enfim, Estratégia Mamenta Alimenta Brasil, que fala de aleitamento e alimentação complementar saudável. Associar, e outras coisas, como, por exemplo, a linha de cuidado sobre sobrepeso e obesidade. Associar todos esses programas de uma maneira integrada, esse é o principal desafio que os municípios possuem, né? Que são as pessoas que estão ofertando esses serviços, que estão organizando esses serviços. Então, a gente precisa muito acolher e valorizar o trabalho e, ao mesmo tempo, também tentar também problematizar a importância de a gente avançar. Então, eu quero destacar 2 elementos a nível Estado do Rio de Janeiro, tá? E depois eu vou falar dos exemplos dos municípios. Eu vou falar do exemplo do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A. Entre 2019 e 2021, nós tivemos um crescimento de cerca de 129% de cobertura no Estado do Rio de Janeiro. No entanto, como a nossa cobertura estava bem baixinha, a gente saiu de 9% e chegamos em torno de 20 e poucos por cento. Tá? Então, assim, o aumento foi legal, mas estava com a cobertura baixa. Então, estamos continuando os esforços para isso aumentar. E vou falar do atual Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, que durante o momento da pandemia da Covid-19, nesse auge da pandemia, o setor saúde foi um setor, dos 3 setores, ele foi um setor que ele manteve acompanhamento das condicionalidades, não de forma obrigatória, para não penalizar os beneficiários, mas então o município continua ganhando o recurso que ele recebe, os usuários também continuaram ganhando. No entanto, houve essa demanda de vamos manter esse acompanhamento, porque o acompanhamento que é o acompanhamento do peso, da estatura, a questão do pré-natal em gestantes e a questão da vacinação em crianças, isso é muito importante para a questão da saúde em si. E o Estado do Rio de Janeiro todo mundo teve queda nacionalmente, mas o Estado do Rio de Janeiro conseguiu manter uma média acima da média nacional. Para a gente foi muito importante porque demonstrou esse entendimento dos gestores em relação a esse atendimento das crianças e também da própria população, de levar também as suas crianças e das gestantes serem acompanhadas. E aí eu queria falar de 3 exemplos, de 3 municípios, que a gente tem visto as ações, né, que tentam, logicamente, ninguém é perfeito, né? Então, assim, a gente está falando do que a gente observa, de olhar os indicadores deles, né, que a gente não está no dia a dia das unidades, então a gente tem que olhar um pouquinho esses elementos. Então, eu gostaria de falar do município de Magé, né, que é um município aqui da região metropolitana. A gente tem visto, né, que é um município que, mesmo sendo um município de grande porte, tem conseguido desenvolver a questão do Bolsa Família, a questão do vitamina A, dentre outras questões, tem ambulatórios, tem ações de promoção da saúde. Um outro exemplo também bem legal, que a gente, né, inclusive foi a primeira atividade presencial que eu fiz, né, depois dessa diminuição um pouquinho da pandemia, quando a gente foi liberado para fazer visitas, que é o município de Maricá. Eu fui conhecer a experiência deles em relação, principalmente, da questão das ações de promoção da alimentação adequada e saudável
tendo como base a questão das frutas, legumes e hortaliças, né? Então, eles têm uma série de questões, eles têm uma experiência que não é nem vinculada somente ao setor saúde, então envolve a Secretaria de Agricultura, então tem uma praça ecológica que fornece algumas frutas, alguns legumes para a população, eles têm uma indústria que beneficia algum dos alimentos, e isso é repassado para a alimentação escolar, que tem um pouco a ver do que eu falei aqui, com a necessidade de ver o território como um todo. E, além disso, as próprias unidades de saúde, algumas delas, né, não todas, possuem hortas, algumas suspensas, né? Então, a gente viu isso de perto, não é uma coisa que eu fui lá e vi pessoalmente, então posso dizer com tranquilidade que, ainda que, né, e inclusive eles foram destacados numa atividade do próprio Ministério da Saúde, né, que ocorreu agora no meio do ano, e também foi selecionado para participar de uma atividade do Ministério da Saúde. Um outro município, para encerrar aqui os exemplos, é um município que já fica mais longe aqui da região metropolitana, né? Porque Maricá também acaba que é uma região aqui pertinho da gente, que é o município de Quissamã, que é um município menor, mas que há muitos anos faz um trabalho que tenta articular esses programas, né, sob o ponto de vista também da promoção, para que veja o indivíduo de uma maneira mais integral, né, que é o que, assim, eu acho que talvez seja uma das dos principais elementos nessas novas práticas, que é ver o indivíduo dessa forma integral, envolvendo os seus diversos aspectos da vida, né? De quem ele é, sua família, sua comunidade, mas também características, né? Então, aqui eu posso já trazer alguns elementos, como, por exemplo, essa questão, a gente está já num mês, né, que tem várias, enfim, todos os meses tem várias datas importantes, mas no último dia 3 de dezembro foi o Dia Nacional, né, voltado para essa conscientização das ações, né, para a população, né, pessoas com deficiência. E essa é uma prática que a gente tem tentado trazer, né, acho que ainda é uma demanda que já está no radar do SUS, de como que a gente consegue trazer essa discussão de uma maneira mais integrada, para que a gente possa olhar para essa população também, que é cerca de 15% da população mundial, né? Então, não sei se eu posso falar, né? Acho que posso falar sim, sempre é bom divulgar o nome das pessoas, né, que discutem isso. Tem uma professora, né, que tem feito um trabalho que eu particularmente tenho achado muito potente, que é a professora Úrsula Viana, da UF, né, nessa tentativa de discutir, de trazer elementos num processo que ela mesma tem chamado de nutrição inclusiva, né? Então, esse elemento da questão da pessoa com deficiência, do gênero, e da questão da orientação sexual, né, nas suas diversas possibilidades, né, da população LGBTQIA+, são elementos que muitas das vezes nós não trabalhamos no campo da alimentação e nutrição, e que precisam ser trabalhados porque a gente precisa agregar isso. E assim também como a questão da discussão dos povos e comunidades tradicionais, população indígena, população quilombola, população ribeirinhos, população cigana, né? Estou falando de 4 populações que no estado do Rio de Janeiro são populações que são relevantes, além, logicamente, da toda a necessidade que nós temos também de trazer para a nutrição de uma maneira mais efetiva, por exemplo, a questão da discussão da alimentação e nutrição, voltado para a população negra também, porque isso gera alguns debates, né, e necessidades que nós temos visto, né, em relação a, por exemplo, a questão do IMC, que nós temos, às vezes, tem sido... Está na discussão, né? O índice de massa corporal, que é aquele índice que todo mundo né, tem até às vezes calculadoras, né, e tal, as pessoas às vezes, quanto dá meu IMC, né, tô com sobrepeso, tô com obesidade, então é uma coisa que a população de uma forma geral já ouviu falar em algum momento,
hoje em dia tem muita discussão se esse indicador ele serve para todas as pessoas como um todo. E quando a gente vai pensar, principalmente nesses grupos específicos, né, uma pessoa trans, né, uma pessoa negra, né, vocês vão estar ouvindo aqui, mas eu sou uma mulher negra, né, que não estou necessariamente no IMC adequado, né? E isso é um desafio para todos nós, mas isso também, né? Cada um tem uma dinâmica, né? Então, como que esse IMC ele é voltado para uma população de uma forma massificada? Nossos programas são voltados, são baseados nisso. Então, como que a gente discute isso de uma maneira que não deixe a necessidade de discutir essa temática, mas que agregue essas necessidades que eu comentei? Nossa, Catiana, maravilhoso, né? Gestora orgulhosa, viu, pessoal? Imagino o quanto foi difícil, né? Enfim, mas as experiências que você compartilhou com a gente realmente são inspiradoras, né? E é muito bom essa visibilidade, né? A gente poder partilhar isso com os nossos ouvintes. E eu queria muito, Catiana, ressaltar que dentro dessas experiências que você trouxe, inovadoras e exitosas, muitas vezes na tua fala apareceu esses conceitos, né, que você explicou de uma forma muito tranquila e natural, né? Essa questão do intersetorial. O que é isso, pessoal que está escutando em casa? É o conversar com outras áreas, né? A nutrição que vai lá e conversa com a agricultura, conversa com o trabalho, conversa com a economia, né? E isso aí foi um grande diferencial, inclusive, para a gente sair do mapa da fome, né, Catiana? E agora a gente, lamentavelmente, enfim, né, regressando aí alguns indicadores. E outra questão que a Catiana falou muito também foi a questão do integral, né, o inovador com olhar integral, com olhar mais ampliado sobre as pessoas e sobre as situações. E aí cabe eu e Catiana e todos aqui do podcast que somos aí, enfim, grandes defensores do SUS, lembrar que esses são pilares básicos do SUS. Então, olha que interessante, quando a gente fala de inovação, de novas práticas, a gente percebe o quanto o SUS, né, apesar de ter aí seus caminhos de gestão e de recursos para se melhorar, ele também ainda é muito inovador nos seus preceitos básicos, né, Catiana? E a segunda questão que eu queria aproveitar e falar Catiana gentilmente lembrou da Úrsula, né? E eu queria lembrar para os nossos ouvintes que Úrsula também já esteve aqui no podcast Ciência da Nutrição, né? Numa temática super interessante de avaliação nutricional. Catiana falou agora do IMC. Fica aí para os ouvintes que ainda não escutaram também escutarem um episódio com a Úrsula, tá? E, Catiana, por agora, o que eu queria mesmo era saber da tua imagem, né? Você escolheu aqui uma imagem super bonita, né? E eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes por que você escolheu essa imagem, o que te traz de reflexão. Eu compartilhei essa imagem que tem a ver com essa questão da coletividade, né? Que traz esse elemento de não ser uma pessoas isoladas, né? Que estão dentro de um território, né? Produzindo alimentos saudáveis. Então, essa imagem ela tem um pouco a ver, não, muito a ver, né, com o que eu estou conversando aqui com vocês, né, que as pessoas não são isoladas, que discutir, né, pensar a questão da alimentação e nutrição, ela tem que ter a reflexão de onde essas pessoas estão, né, quais são as potencialidades, né, quais são as possibilidades que elas possuem, né, de ter acesso a esses alimentos, né? A Luana falou da questão da mapa da fome, né? A alimentação no Brasil é um direito social, né? Assim como a saúde também é. A alimentação entrou como um direito social já mais recente, né? Em 2010, né? Mais recente do que a saúde, né? Que está desde de 1988. Mas foi com muita luta, né, que esse direito ele ingressou. Então, por isso, quando a gente fala de alimentação, fala alimentação adequada e saudável, é porque também traz essa questão do direito humano à alimentação, que não é só algo do Brasil, né? Também é algo que é importante também, né? O Brasil está dentro de uma por isso a gente está falando dessa questão do mapa, né? Ele tá situado dentro de uma perspectiva, né, internacional. Então, é importante que nossas ações, em cada um dos espaços que nós estejamos, né, na gestão,
na academia, na assistência à saúde aos usuários, mas também as próprias pessoas da comunidade. Esse papo da alimentação não é algo somente ligado a profissional da área, não. Todo mundo tem que estar discutindo isso, né? É importante, a Luana falou da questão econômica, né? Para a gente poder sair de novo da questão desse mapa da fome, a gente na realidade, a gente começou a voltar, né? Porque às vezes fica achando que é só por conta da Covid, nós começamos a voltar para esse mapa da fome a partir de 2017, né? A gente, na SES, até tem alguns materiais que nós analisamos, né? Existe um sistema no Sistema Único de Saúde. Eu tô entrando aqui, fui saindo da imagem, fui entrando em outra coisa. Então, se tiver que voltar, vocês me voltam para a imagem, mas ela tem um gancho, né? Nós temos um sistema no Sistema Único de Saúde chamado Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional, que o apelido é o SISVAN. Se vocês jogarem em algum buscador, SISVAN, com N no final, vocês vão conseguir encontrar que é um sistema do Ministério da Saúde e que tem vários desses elementos, né, que nós falamos aqui. Ele é um sistema que a gente consegue ver o que a gente chama do estado nutricional, que é essa medida, né, dentre várias questões que a gente pode avaliar o estado nutricional, a gente está utilizando, nesse caso, peso, altura, né? E tem vários desses grupos que eu falei, né? Então, a gente consegue ver de mulheres, de homens, a questão da escolaridade, da idade, né? Populações tradicionais. E a gente pode ver como que o Brasil está, como que o seu estado está, e como o seu município está. Na realidade, o SISVAN ele permite que qualquer pessoa consiga, inclusive, logicamente, se as pessoas têm sido avaliadas, que a gente possa ver como que uma determinada unidade de saúde. Então, eu tenho um centro municipal de saúde perto da minha casa e quero saber como que aquelas pessoas estão, né, em relação à questão do estado nutricional, né? Se estão com baixo peso, ou seja, uma situação que remete à questão da insegurança alimentar nutricional e à fome, né, em alguma medida. Eu consigo ver, inclusive, por exemplo, de estabelecimentos ligados que atendem população em situação de rua, que é um outro público que a gente às vezes nem fala, mas no SUS existe o que a gente chama de consultórios na rua, e geralmente é uma população que a gente tem muita dificuldade de ter dados em relação a ela. E a gente fez esse exercício, né? Nós queremos fazer um trabalho mais apurado em relação a isso. Então, se essa pessoa que está em situação de rua, em algum momento foi avaliada por essa equipe, foi pesada e medida, e teve o consumo alimentar, que é um outro elemento do SISVAN avaliado, né? Inclusive, não fiz refeição hoje, a gente vai conseguir ver. Então, essa questão do diagnóstico e desse acompanhamento, inclusive da população em geral, então, naquela imagem que eu coloquei, né, ela que são de pessoas, isso você consegue avaliar. E isso, ou seja, não é só algo do governo, é algo que a sociedade civil precisa, inclusive, se apropriar, não porque ela tem uma obrigação, né? A sociedade civil tem várias demandas e os governos têm muita obrigação de fazer o seu papel, mas no sentido de também fazer um processo de pressão, né? No sentido de comentar a necessidade que tem que suas ações precisem ser feitas. Então, aproveitar também aqui um pouquinho desse gancho para falar do SISVAN. Ai, Luana, lá vem essa musiquinha dizendo que a gente tem que terminar e encerrar o nosso programa, hein? Pois é, Anderson, verdade, poxa vida, mas o papo foi bom demais, eu queria agradecer a presença, enfim, né, toda a propriedade com que a Catiana fala, né, da militância estudantil diretamente para a coordenação da TAM, e muita trajetória no meio disso, e por agora eu gostaria de chamar a Paola. Paola, relembra para os nossos ouvintes, redes sociais, site, aonde que eles nos encontram, aonde que eles escutam nossos episódios. Oi, pessoal, Paola aqui. Estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso Instagram e Facebook vocês encontram pelo @podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site, cienciadanutrição.com.br, onde tem informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, Paola. Anderson Teodoro, com você. Catiana, a gente queria muito
agradecer a sua presença aqui conosco. A gente fica muito feliz de ter profissionais que estão na ponta, na prática e trazendo essas novidades que acontecem no dia a dia. Então a gente queria te passar a palavra para as suas considerações finais, para o que você quiser divulgar. A fala é sua. Obrigada, Luana, obrigada, Anderson, obrigada a toda a equipe do podcast, né, Ciência da Nutrição, pelo convite, né? É sempre bom a gente poder falar com diferentes pessoas, né, fora do nosso dia a dia de trabalho. Eu queria aqui aproveitar assim, para agradecer e falar para que as pessoas possam acessar também, né, além de maravilhosos, né, podcasts e também as redes sociais, né, e também conhecer as redes sociais institucionais. Então a SES tem tem várias, né, tem Twitter, tem Facebook, mas tem o Instagram, né, que é o saúde.gov.rj, e também o site da área técnica. Então, se vocês entrarem no site da Secretaria Estadual de Saúde, lá em atenção primária, vocês conseguem achar a parte lá da área técnica de alimentação e nutrição. Lá tem alguns materiais que nós produzimos, né? Então, assim, deixar um recadinho, né? Também a minha própria rede social, que é o Catiana.telefona, que você, de vez em quando, né, não é tão profissional assim, mas de vez em quando eu coloco algumas questões de trabalho, e também meu LinkedIn, que é o Catiana Telefona, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Catiana. Obrigada, Luana. A gente fica muito feliz aí com mais esse podcast gravado. A gente queria muito agradecer a todos que nos acompanharam durante esse podcast, convidando a todos que continuem divulgando o nosso trabalho nas redes sociais. E a Catiana hoje trouxe uma reflexão final aqui para a gente que é muito interessante, né? Essa necessidade de a gente quebrar alguns paradigmas e trabalhar com essas novas práticas. O antigo vice-presidente dos Estados Unidos, James Sherman, ele falava que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, que a gente tenha essa vontade de construir novas finalidades, cada um possa repensar na sua vida, a nutrição, e que a gente tenha como finalidade ter uma vida mais saudável e mais feliz. Obrigado a todos que nos acompanharam, divulguem nossos trabalhos. Podcast Ciência da Nutrição.